O errado você pode fazer de várias maneiras, enquanto que o correto você só pode fazer de uma maneira. Eu tomo para nossa meditação nesta manhã a palavra que se encontra na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, no verso 15, que diz: Medita estas coisas e ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Ainda na segunda carta a Timóteo, Paulo nos dá um aviso que ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado senão militar legitimamente. No capítulo 2 de 2 Timóteo, Paulo nos dá um outro conselho que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E ele continua dizendo: evita falatórios profanos que produzirão maior impiedade. Noutra carta ele diz: persiste em ler. Também o salmista Davi nos diz para meditar nesta palavra de dia e de noite, como também Josué nos dá a mesma orientação. E Moisés, no livro de Deuteronômio, ele nos diz no capítulo 10, Moisés fala: que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que ames o Senhor e que andes em todos os seus caminhos e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e seus estatutos que hoje te ordena para o teu bem? Então, a maneira de fazer o que é correto está na palavra. Agora, devemos entender algo de uma maneira clara e objetiva. O ser humano, ele é um animal programável, como também reprogramável. A forma como nós agimos não reflete necessariamente a nossa consciência do certo e do errado. As pessoas não erram por não saber o certo. As pessoas erram por ouvir demais uma programação para o erro. Deixa eu tentar fazer você entender. As pessoas pensam que nós, seres, sendo os únicos animais racionais, que nós nos movemos e nos guiamos pelo raciocínio. Esse é um engano. Qualquer pessoa que estudou a mente humana, ou muito especialmente quem estudou marketing ou psicologia, sabe
que o ser humano se guia não pelo consciente, mas pelo subconsciente. E o que programa, uma das coisas que mais programa o subconsciente, ou seja, a nossa maneira de se conduzir, o nosso comportamento, entre outras coisas, é a repetição. Claro, nós temos vários gatilhos mentais que disparam um comportamento no ser humano, mas uma das coisas que movem, que modelam o comportamento do ser humano é a repetição. Então, é aquele velho ditado: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, o marketing, ele procura persistir, insistir, repetir aquela informação que uma vez desce ao subconsciente da pessoa, e é o subconsciente quem ordena, comanda o nosso comportamento. É por isso que você vê, principalmente em época de política, aquelas musicazinhas que repetem, aquela coisa chata, aquela cantiga chata. Mas de tanto repetir, aquilo termina penetrando no subconsciente da pessoa, e a pessoa termina por fazer aquilo. Se torna o movimento mais fácil, porque existe uma repetição no cérebro, no subconsciente. E para você não fazer aquilo, é só se você tivesse uma outra força contrária para combater aquela que está no seu subconsciente. Então, seja qual for a programação que existe no seu subconsciente, você, de forma inconsciente, você é conduzido, é induzido a repetir, obedecer à programação que existe ali. Então, é como se você derramar uma água no chão, em um terreno, a água ela vai escorrer para o lado para onde tem uma inclinação, descendo. A água vai procurar o lugar, o caminho mais fácil. O ser humano também é assim. Todo animal, toda a vida, ela procura a economia de energia. Então, o rio, ele nunca corre para cima, o rio corre para baixo. Toda a vida, toda a natureza procura o caminho mais fácil. Então, se existe uma programação no seu subconsciente, você vai ter a tendência de praticar aquilo. Por isso é tão difícil se libertar de um hábito, de um vício. Às vezes a pessoa, ela pode até combater o vício, mas por fim ela termina sucumbindo à força do hábito. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Por que o hábito é tão poderoso, prende uma pessoa? Bom, imagine uma linha de costura. Uma linha de costura é uma linha fininha, você arrebenta ela fácil. Mas se aquela linha passa 2 vezes, já fica o dobro, de força. Se passa 3 vezes, já é 3 vezes mais forte. 4 vezes, 5 vezes. Então, imagina que você pega aquela linha fraquinha, mas você dá 200 voltas, 300 voltas. É quase impossível, praticamente impossível você rebentar aquela linha, porque ela está 300 vezes mais forte. Assim é o hábito. É uma repetição constante, faz com que no nosso cérebro, cria, cada vez que você repete o hábito, é como se você puxasse uma linha, que é um circuito neural. Então, 2 vezes você reforça mais o circuito neural. Depois que você repetiu aquele hábito centenas de vezes, você criou um circuito neural ali que é um cabo, é quase como um cabo impossível de ser rebentado. Então, a repetição, ela tem esse poder de criar um circuito neural que nos prende
aquele hábito. Agora, João 8,32 diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora, existe um evangelho, o evangelho ele liberta, é a justificação. Porém, Jesus Cristo disse que quando um espírito imundo é expulso de uma pessoa, ele anda por lugares áridos e depois ele volta. E se ele achar a casa vazia, ele volta e traz mais 7. Por isso a casa não pode ficar vazia. Quando você se liberta de um hábito, você deve ter algo ali que vai ocupar o lugar daquilo, porque nada fica vazio, nenhum espaço permanece vazio. Então, esse é que é o problema com muitas pessoas. Elas alcançaram a justificação. Muitas delas até mesmo atingiram a santificação, mas não foram preenchidas com o Espírito Santo. Então, é como aquele índio disse, perguntaram para ele, aquele índio recém-convertido, como é que você se sente? Ele disse, índio se sente como se tivesse 2 cães dentro dele, o cão preto e o cão branco, e um lutando contra o outro. E perguntaram ao índio, e qual dos dois vence? Ele disse, aquele que índio alimenta mais. Então, todos nós temos essas duas naturezas dentro de nós. A carne lutando contra o espírito e o espírito lutando contra a carne. Agora, não importa o que você possa fazer. Existem muitas coisas que pode te levar a vencer um mau hábito. Muitas pessoas elas estudam PNL, que é Programação Neurolinguística. Pessoas também elas procuram a psicanálise, terapia, psicoterapia e tudo mais. E podem até se livrar de um hábito, mas não é isso que resolve. Não é isso que resolve, porque a casa fica vazia. Só existe uma solução definitiva para o nosso caso, que não queremos apenas a libertação de um mau hábito. Nós queremos a solução de um problema. Nós queremos uma solução definitiva, não somente de um hábito, mas de todos os maus hábitos. Nós não queremos apenas mudar o nosso comportamento, nós queremos um novo nascimento. Então, Paulo disse, persiste em ler. Jesus Cristo disse, aquele que busca, encontra. O que pede, recebe. E ao que bate, se abre. E é essa repetição, essa busca constante. Toma o conselho de Paulo. Paulo disse, persiste em ler. Irmão Brana disse, olha, amenize o teu mau gênio com a oração e ajuste o teu espírito com a palavra. Não existe substituto para a palavra de Deus. Não existe substituto para a oração. O profeta disse, nunca vá se ocupar de modo que você não tenha tempo para estar na presença de Deus. O truque do diabo é nos manter ocupados para que a gente não tenha tempo de permanecer na presença de Deus. E as pessoas, por não quererem pagar este preço de se aquietar a mente ali, até que você possa fazer contato com Deus, então as pessoas procuram subterfúgios, caminhos mais fáceis. Alguns tomam remédio, outros buscam psicólogos, outros buscam programação neurolinguística. Não tenho nada contra isso, não estou condenando nada nem ninguém. O que eu quero dizer é o seguinte, a solução completa e definitiva para todos os males é Deus. Talvez você procure outros caminhos, até que um dia você venha a chegar à conclusão, olha, na verdade eu melhorei, realmente eu melhorei bastante, mas nada me levou exatamente ao âmago da questão. Nada realmente resolveu de fato o meu problema. Só tem uma coisa que vai resolver o meu problema, é Cristo. Você tem dois caminhos. Ou você já aceita logo isto como uma verdade, ou então você vai
aprender isto através da experiência própria. Olha, o tempo, ele é o melhor professor, mas ele tem um problema. Ele termina matando todos os seus alunos. Então, encare os fatos, encare a verdade. Jesus Cristo tem tudo do que você precisa. Deixa eu repetir mais uma vez. Existem várias maneiras de fazer a coisa errada, mas existe apenas uma maneira de fazer o que é certo. É você entrar pelo caminho certo. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem entrar por mim será salvo. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.